Aberto em Apocalipse capítulo 12, e vamos aqui refletir hoje sobre um tema muito importante. Essa semana, aqui no Brasil, aconteceu um dos eventos mais drásticos e mais dramáticos da nossa história. As repercussões internacionais foram imensas. Por exemplo, o The Guardian falou das mais de 60 pessoas que tinham sido mortas na operação do Rio de Janeiro. Mas não ficou só lá. Também a gente, claro, nessa época de tanta comunicação, ficamos informados também da produção do artigo do The New York Times, falando que repercute a mega operação do Rio e classifica a ação como a mais letal e sangrenta da história do Estado. No nosso país, aqui vizinho, os argentinos, no Clarim, eles também falaram de cenas de guerras no Rio de Janeiro, com 60 mortos e mais de 80 pessoas detidas. As opiniões que apareceram durante essa semana, as pessoas dizendo se foram correta a ação da polícia ou não, de os polêmicos minutos de silêncio que se espalharam nas câmaras de vereadores por aí, e o discurso muitas vezes ideológico e político, outras vezes as pessoas fazendo um discurso de natureza mais social. Eu queria dizer algo para vocês, como pastor, como estudante da Palavra de Deus, que é o seguinte: nós precisamos ter, como cristãos, o olhar correto. E nessas horas, a gente se pergunta, qual é o olhar correto que nós devemos ter como cristãos? E eu digo para vocês, usando a Palavra de Deus, em primeiro lugar, veja o que o texto diz. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e o que, amigos? E viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. A primeira coisa que precisamos dizer é que Deus não tem prazer na morte de ninguém. De ninguém. A única morte na Bíblia que é celebrada é a morte de Cristo, porque é a única morte que pode nos dar vida. A primeira pilar da nossa reflexão dessa manhã é que Deus quer que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados. E além disso, o texto que você lê em Ezequiel capítulo 33, ele não está fazendo você pensar em ímpios que estão fora da igreja ou ímpios que não são cristãos. Ele está dizendo que pode alcançar também os ímpios que podem estar dentro da própria igreja. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, que tanto aqueles que não conhecem a Deus, como aqueles que conhecem a Deus, mas que não vivem uma experiência real com Deus, Ele está dizendo, eu não quero que ninguém se perca, eu quero que todos, absolutamente todos, sejam salvos. A segunda coisa é que nós vivemos dentro de um grande conflito. E nós precisamos ver o mundo